Boa noite, pessoal. Estamos aqui no terceiro episódio do nosso podcast, a segunda temporada. Então, obrigado por estarem aqui com a gente. Estamos começando um episódio com um tema e uma pessoa muito relevante aí no mercado. Um tema que hoje é realmente muito falado, que é um tema sobre BIM. E estamos aqui, né, Moraes? Estamos conversando hoje com um amigo, um parceiro, que desde o início da PhD esteve aí com a gente, né, Lucas Batista, e trazendo para você muito conteúdo técnico, muita informação sobre BIM, sobre o que ele trouxe aí, desvendando aí no mercado da parte de obras, da construção, o BIM, e trazendo o que realmente está agregando aí dentro do mundo de obras. Isso aí, Pedrão. Boa noite, planejador, planejadora, gestor, gestora. Eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações aqui da PhD. E hoje, de fato, né, Pedro, a gente vai trazer para vocês o que é o BIM e como você pode usar dessa ferramenta para otimizar os resultados dos seus projetos. E o Lucas, né, trazendo aí um resumo, né, dele e de como foi essa história. Lucas começou o contato com a gente aí na PhD, no início da PhD, e ele foi a segunda pessoa que, quando eu ouvi falar em BIM, foi a segunda pessoa que eu busquei no mercado, né? Primeiro foi o Vargas, comecei a me falar, deixa eu entender o que é esse BIM aí. E aí eu fui buscar as referências. Quem eram as referências? 2018. Era o Vargas, e aí o Vargas falou, tem um cara que é o cara do 4D, que movimenta em BH essa parte de BIM. E aí cheguei, né, no Lucas e a gente começou essa parceria. Se apresente, Lucas. Primeiro agradecer por estar aqui com a gente, né, nesse podcast, a gente falar muito do que você enxerga do mercado, né, de tudo que você viveu aí nesses anos, né, da sua trajetória. Se apresentar e agradecer realmente por estar aqui com a gente. Boa. Vamos lá, gente. Primeiro, eu que agradeço, né, estar aqui. Como você falou, acompanhei a jornada aí da PhD. A gente nasceu quase juntos, né? BIMLab nasceu um pouquinho antes, né? Mas nascemos juntos ali no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, né? Empresas vizinhas. E acompanhei essa jornada e muito bonito ver como realmente a PhD cresceu nesse tempo, né? Então, hoje a gente, né, vamos falar sobre isso aí, mas estreitando ainda mais essa parceria. Agradecer mesmo por essa oportunidade, de verdade, porque é realmente uma grande oportunidade da gente mudar o mercado da construção em um novo nível, né, eu acho. Então, podcast, eu acho que meu primeiro podcast, a gente está, sei lá, eu conheço o BIM desde 2010, então nessa jornada já fiz webinar de BIM, já fiz treinamento de BIM, já fiz vídeo para o YouTube, mas podcast é a primeira vez. Sou um grande consumidor, então tô muito feliz realmente de começar isso aqui. Então, falando da minha jornada, né, contando um pouco antes da gente se conhecer, acho que lá em 2018 talvez, né, 2018. Que a gente se conheceu. Começar lá em 2010, quando eu descobri o BIM pela primeira vez, né. Trabalhava numa empresa de planejamento nessa época, ainda não tinha me formado. E nessa empresa, eu sempre estava buscando, né? Eu era estagiário na época, depois virei técnico de planejamento, eu sempre buscava formas novas de fazer as coisas, né? Então, me lembro lá que eu sempre fui muito indignado com a construção civil, em como eu achava ela sempre muito atrasada, quando a gente olhava para outros mercados, né? Você olha para o lado assim, você vê outros mercados, você fala, poxa, o que está acontecendo que a construção civil ainda está nesse patamar, né? Eu lembro de quando adolescente ainda mexia com softwares 3D, por exemplo, de brincadeira mesmo, né? Mas já tinha lá, sei lá, em 2005, já mexia com Blender, né? E na hora que você começa a trabalhar com engenharia, você vê projeto em 2D, você vê um monte de processo que não conversam um com o outro, né? Então, sempre achei aquilo muito atrasado, né? Não só em termos tecnológicos, mas em termos de processos também. E sempre fiquei buscando como fazer as coisas de forma melhor, né? Uma dessas, me lembro de, por exemplo, estava popularizando o tablet nessa época, 2010, né? Então todo mundo estava começando a ter tablet, estava ficando viável. Eu comecei a tentar fazer avanço físico de obra, que era um negócio que a gente fazia na prancheta na época. Comecei a advogar pelo tablet, né? Tipo, poxa, já é uma inovação. Já não preciso fazer na prancheta e jogar pro computador depois, né? Ter aquele trabalho enorme que a gente tinha lá. Então, sempre ficava buscando coisa nova. Aí eu me lembro de mexer com planilha de Excel. E aí, uma dor que a gente tinha na hora de fazer... A gente fazia avanço físico de 10 obras, por exemplo, no mesmo mês. E aí, obras que você não conhecia, vários clientes, e aí aquela dificuldade de entender o projeto e de olhar para aquilo e falar assim, quantos por cento eu já tenho executado aqui de
de alvenaria, né? Eu não conhecia o projeto, não dava para conhecer todos os projetos, né? Então comecei a criar planilhas de Excel onde eu replicava lá o modelo, né? O projeto, na verdade, não existia modelo na época ainda. Replicava o projeto e tentava dar avanço. Então sempre fiquei meio professor Pardal, sabe? Tentando inventar coisas novas e tentando inovar dentro do que eu já fazia. Numa dessas, pesquisando na internet, né? Topei com um software chamado Revit, que eu acho que quase todo mundo acaba conhecendo o BIM, começa primeiro com um software Revit, né? E no Revit, exatamente. Acho por uma herança, né? Enfim, do AutoCAD lá, mas todo mundo acaba conhecendo o Revit e não foi diferente comigo. Lá em 2010 conheci Revit e eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui, eu não sei ainda bem o que é isso aqui, não sabia o que era BIM, né? Mas eu achei aquilo ali muito interessante. Falei, poxa, se eu consigo às vezes ter um quantitativo aqui, quem sabe eu não consigo fazer o meu avanço físico dentro desse software. Ainda não tinha essa visão de que era um software de projeto e tal, mas achei aquilo muito interessante e comecei a pesquisar. 2010, muito pouco material na internet, né? Você não tinha como buscar informação. E aí acabei fazendo alguns cursos que tinham lá no YouTube e aprendi aquele software, comecei a mexer, mas não consegui aplicar efetivamente aquilo ali. Fiz alguns experimentos lá na época dessa empresa, mas não consegui aplicar no dia a dia, né? E aí passou-se um tempo, eu meio que deixei aquilo ali de lado, me formei em 2012 em Engenharia de Produção Civil. E aí comecei a trabalhar com gestão mesmo, já para além do planejamento, né? Comecei a trabalhar com gerenciamento de projetos. Então, gerenciei expansão de condomínios logísticos, depois fui para gerenciar uma obra de shopping center. Então, trabalhava com gestão mais para o owner, né? Eu trabalhava para o dono desse shopping, desses galpões. E se os engenheiros e arquitetos já não... Isso já estava em 2012, 2013... Se os engenheiros e arquitetos mal sabiam, né, mal estavam usando o BIM, muito menos o owner, né? E não tinha essa... Então, de novo, continuei no método tradicional, mas aprendi muito sobre gestão, né? Saí um pouco do âmbito só do planejamento, olhar todas as áreas ali da gestão, mas o BIM ficou ali meio de lado, né? Aí em 2015, teve uma reestruturação lá na empresa, a gente tinha uma cadeia de fiscalização muito grande e a gente quebrou ela. Eu fiscalizava a gerenciadora que gerenciava a construtora. Era um nível de gestão muito, muito inchado e aí a gente cortou algumas coisas. Nessa reestruturação, eu caí para fazer uma coisa que não era muito minha praia. Fui para tocar a obra na construtora, porque eu já conhecia a obra, né? Nessa época eu estava em Patinga, no shopping do Vale do Aço. E fui para tocar a obra. E aí um peixe fora d'água, né? Eu não era bom, não tinha expertise, eu sempre trabalhei na área de gestão, então não tinha expertise, não era o que eu gostava de fazer. Resultado, não durei 4 meses, 5 meses lá na empresa, fui demitido. E aí, fui demitido e eu fiquei naquela coisa, né? A única demissão da minha carreira, eu fiquei meio desanimado, falei, cara, será que é engenharia mesmo, né, que eu quero? E fiquei nesse limbo aí durante muito tempo, né? E aí lembro que estava na popularização dos food trucks. Todo mundo falava de food truck. Falei, cara, vou abrir um food truck. Chega de engenharia. Não quero fazer engenharia mais. Achou quente. Exatamente, vou abrir um food truck. Cara, e foi sério, fiz projeto, contratei tudo, cara, tudo. Tinha uma grana guardada, falei, vou fazer esse negócio. Ainda bem, não abri meu food truck. Mas aí, nessa jornada, né, eu me lembrei do tal do BIM. Falei, cara, eu gostei muito daquilo ali, quem sabe eu não retomo isso agora, né? Então, lá em 2015, eu voltei a pesquisar. Então, voltei a estudar aquilo ali. E também encontrei, depois de 5 anos, né, de 2010 a 2015, encontrei o mesmo cenário. Você não encontrava informação, não tinha nem pós-graduação na época. Não tinham pessoas que trabalhavam com BIM, não tinham empresas, você não achava isso na internet, né? E aí eu comecei, nessa procura por o que fazer, né, eu comecei a me aproximar muito ali das startups. Tinha um centro, ainda tem, né, um centro de inovação muito forte aqui em Belo Horizonte, localizado no bairro São Pedro, que é o São Pedro Valley, talvez vocês conheçam. Sim. E aí eu comecei a me aproximar desses caras, comecei a participar das reuniões, e aí eles tinham um site lá que era bem legal, que era o São Pedro Valley. Além de uma comunidade, né, ele era um site que mapeava todo o ecossistema de inovação. Então tinham as aceleradoras, tinham as startups, né?
E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, será que eu consigo adaptar isso para o BIM? Já que eu não estou achando quem são as pessoas, vou mapear o mercado. Vamos ver quem está fazendo. Vamos ver se é um mercado legal mesmo. E aí abri um negócio chamado BIM Map lá atrás, em 2000. Eu lembro você me mostrar. Você lembra disso? Pois é. Aí abri o BIM Map, cara. Aí o BIM Map, botei uma grana também, contratei um programador para desenvolver o site. E a ideia era ter o mesmo ecossistema do San Pedro Valley, mas para o BIM. E aí tive muita dificuldade, mas eu comecei a conhecer as pessoas, né? E aí eu vi que o centro estava fora de Belo Horizonte, né? Comecei a ter muito contato com o pessoal de São Paulo, conheci os grandes figurões do BIM na época, né? Os inovadores na época. E aí, mas também, mesmo conhecendo muita gente, eu não consegui trabalhar com aquilo, não tinha vaga, né? O mercado acho que estava um pouco em recessão também, então não consegui muito atuar com aquilo, mas conheci muita gente. E eu acho que isso também foi um grande fator de sucesso, né? Desse networking que a gente conseguiu construir. Depois a gente pode falar de CEBIM, né? CEBIM também é uma oportunidade que a gente criou também, né? Já existia, mas a gente abraçou a oportunidade, né? Então, aí nisso eu conheci o Alex Just, que foi o fundador da CEBIM Nacional, e depois se transformou na CEBIM, depois posso contar com mais detalhes. Mas não consegui recolocação, esse é o fato. E aí eu falei, cara, então se ninguém está me contratando, eu vou começar a fazer isso por conta própria. Comecei a estudar mais hardcore mesmo, comecei a aprender. E aí chamei um outro amigo meu na época, que também estava na mesma situação. O André, você conhece também, né? Passou pela MRV, depois hoje está na Reze. Chamei o André, vamos fazer uma empresa aqui. Eu já tinha empresa, né? Eu sempre fui PJ. Falei, vamos transformar isso aqui numa empresa de BIM. Eu te ajudo aqui, eu te ensino e tal. A gente vai aprendendo junto. Eu sabia um pouquinho só. Ensinei para ele também trouxe muita coisa e a gente começou a mexer com essa questão. E aí, primeiro trabalho de BIM que a gente fez foi numa empresa de orçamento. Voltamos lá nessa empresa de planejamento. Eles tinham dentro do grupo uma empresa de orçamento e vendemos a primeira consultoria de BIM. E aí nasceu a BIM Lab, né? E aí, já no primeiro trabalho, a gente já teve uma questão bem legal de não só dar um treinamento de Revit, a gente já preparou todas as bibliotecas para eles. Foi um negócio bem legal. E já dentro da estrutura de AP deles, né, para conseguir extrair os quantitativos da forma correta. Então, já foi um BIM bem avançado para uma pessoa, né, quem nunca tinha feito, né? Exatamente. E daí foi só crescendo, né? Isso a gente foi evoluindo, a gente entendeu que não era só treinamento e desenvolver biblioteca, a gente entendeu que o BIM, por ser processo também, né? Não é só tecnologia, tem a parte de pessoas, processo, governança. A gente precisava ir num âmbito um pouco maior, sabe? De ajudar as empresas a resolver dores e dar soluções através do BIM para resolver essas dores. E aí a gente foi crescendo e agregando novos trabalhos também, né? Fizemos desde tudo que a gente entrega como consultoria, né? Sempre a gente entregou como terceiro também. Então a gente fez muita modelagem para fazer um planejamento 4D, modelagem para orçamento. Então pintava de tudo ali, né? O mercado ainda em migração, ainda estamos em migração, né? Mas o mercado naquela época ainda estava mais ainda. Então a gente fez muito esse trabalho. Então nisso a gente aprendeu muito, sabe? Aprendeu muito. Eu acabei me capacitando também, fiz um MBA em plataforma BIM também. Em 2017 me formei pela Zigurati, que era a única... acho que a Zigurati e a IPOG. Eu fiz pelo IMBEC, eu lembro que era só as três. Só tinha essas, né? Hoje já tem aqui, PUC, FUMEC, né? Acabou que a gente virou professor também, né, Pedro? Hoje também sou professor da pós-graduação. E aí a gente foi evoluindo, né? E aí hoje, graças a Deus, é uma empresa, né, estável, empresa que atende grandes clientes, né? Estava numa situação que é uma empresa ainda pequena, mas que em termos de quantidade de pessoas, mas a gente atende grandes clientes, né? Da área de infraestrutura, né, da área de predial. Então a gente aprendeu muito nessa jornada. Então esse é um resumão aí, meio longo, vocês me desculpem, mas a jornada é longa, então tive que... E quando eu conheci o Lucas, né, já era CEBIM, né? Já tinha CEBIM? Já. Era o início, né? Eu lembro, eu devo ter entrado na CEBIM com vocês. E a CEBIM, assim, né, para quem não conhece, é a Câmara BIM, né, nacional.
E Minas Gerais foi a que mais teve um movimento, né? Pelo que eu acompanhei no início. De divulgação do BIM. De movimento mesmo, de interação com sindicatos, né? De conhecimento, assim, de mercado, né? O pessoal tinha mais associado, né? Sim, Pelo menos naquela época. Hoje eu não sei como é que tava, né? E aí a gente fez, você me chamou, né? Isso. Aí o Lucas me chamou para participar, VP de qualidade da CEBIM, né? E aí também, assim, interessante que quando eu comecei a PhD, e aí que eu fui buscar o BIM, né? O que é o BIM e tal? Eu acho que quando o Pedro entrou, né? Eu sempre falei, cara, o BIM e o BIM. E durante, sei lá, 5 anos da PhD, o BIM, assim, era de vez em quando, né? A gente apostou muito nisso, mas o mercado não estava pronto. O mercado ainda. não teve uma demanda, assim, pelo menos no industrial, né? Isso é um ponto. Eu quero falar sobre isso aí. E aí, assim, eu vendo o Lucas ali, eu falei, cara, não tem demanda, a gente querendo vender planejamento 4D e ninguém queria e tal, difícil de vender, né? E assim, eu acho que foram esses 5 anos aí a gente tentando e tal, mas hoje é diferente, né? E quando a gente, né, eu conheci o Lucas, era CEBIM, éramos vizinhos, né? Fomos crescendo. E agora, né, tamo junto aí, Lucas, né, para quem não sabe, né, gente, a PhD hoje tem uma solução de BIM, a PhD BIM, e o Lucas, né, trouxemos ele junto com o time dele para a gente realmente fazer um BIM na obra, né? A gente enxerga que o BIM é muito relevante, tem muita demanda, pessoal, muita gente falando, mas infelizmente o BIM às vezes fica na engenharia e não chega na obra. E aí agora nós estamos juntos, né? Exatamente. Estamos mais unidos, né? Fundidos, né, Lucas? Exatamente. Para a gente realmente agregar onde a gente sabe que a gente consegue agregar e trazer o BIM para a obra, né? Pode falar. Não, eu queria falar só que, da mesma forma como você também sempre me falava, né, Lucas, vem para industrial, vem para industrial. Sempre falei isso para ele. No início era muito predial, né, porque era onde o BIM estava mais evoluído. Exatamente. E aí eu sempre fiquei olhando também a distância, mas sempre com aquele olho, opa, aquilo ali tá... Que é o BIM para infraestrutura, né, obras, né, de construção pesada e industrial, né. E aí, agora acho que tá num time, né, da gente realmente conseguir colocar isso. Mas você sempre falou isso comigo e, por N motivos, eu decidi ficar ali. Mas agora eu acho que realmente... Porque é isso que você falou, né? Às vezes, o mercado... Engraçado, porque nessa época do BIMAP, a única empresa que tinha em Belo Horizonte era a Engemex, que era uma empresa que fazia, que é de onde veio o Vargas, de onde veio várias pessoas ali, né, que estão aí nesse meio BIM. E eu achava que na minha cabeça, né, o industrial estava muito avançado. E na hora que a gente vem realmente aproximando, né, acho que o primeiro case lá foi Barbosa Melo, onde a gente começou a ter, lá em 2018, começou a ter mais contato com essa área, eu vi que ainda existia uma carência. Aí é uma visão que a gente está tendo agora, né, também, de que hoje já existe o BIM para engenharia, igual você falou, Sim, né? Mas Mas o BIM para obra, né, aquela dificuldade, muitas das vezes o owner contrata o projeto ali, mas não pensa muito bem na hora de quem vai executar, né? Então o projetista está preocupado ali no que... Entregar o projeto. Mas cadê as informações? E aí, na primeira consultoria que a gente fez, a gente já identificou esse gap aí e foi só corroborando cada cliente novo que a gente pegava dessa área. Então a gente falou, tem uma oportunidade aqui, eu acho que a gente pode, né, tentar propor uma forma diferente de fazer isso aqui. Você perde muito valor agregado, né? O que a gente via que o BIM de fato não era utilizado, né? A gente não vai falar muito obra. sobre isso, mas o BIM não era usado da maneira que a gente acredita, né? E aí eu queria te fazer essa primeira pergunta. O planejador Lucas, né? De 2010. Ele hoje vê o BIM como uma solução e o que o BIM, né? Explicar o que é o BIM, o que o BIM ajuda o planejador Lucas de 2010. Como que você faz essa correlação aí? Muita coisa, cara. Assim, se eu tivesse lá em 2010 o que a gente tem hoje, né? Porque lógico que existe um gap ainda, mas a gente já melhorou muito, gente. Nós estamos falando de 15 anos, né? 14 anos, né? Então, assim, melhorou muito esse cenário. Então, hoje, por exemplo, você já tem modelos. Antes você tinha que pegar e transformar um projeto em CAD para BIM para minimamente você começar a fazer um planejamento. E aí não bate o timing, porque a obra tem que começar, aquela coisa que a gente conhece, que é a realidade de todo mundo, né? Então, olhando para trás, eu acho que a gente evoluiu muito.
Eu acho que muito tem a ver também com esses movimentos de associações. Total, eu acho que não só a SEBIN, né, mas né? os decretos do governo, quando o governo entra exigindo, o negócio começa a acelerar muito, né? Mas assim, eu acho que pensando no que ele me ajudaria, né? Eu acho que tem tanta coisa que acho que a gente pode falar de cada etapa ali, né? Eu sempre gosto de pensar em ciclo de vida. Muitos falam aquela abordagem ND, né? De 4D, 5D, 3D. Eu gosto mais de uma abordagem pensando em ciclo de vida da construção, né? Então, para o projeto, o que o BIM agrega para o projeto, eu acho que isso já está bem disseminado no mercado. Então, aquela questão da compatibilização, por exemplo, de você estar trabalhando em um ambiente 3D, é muito mais fácil de você detectar um problema. Os Clash Detections, você consegue, né, sobrepor elementos e pedir para um software configurado para ele detectar automaticamente para você, de forma automatizada, né? Não gosto de automaticamente também, porque parece que é um botão que você aperta e o negócio resolve. Mas, então, essa parte de compatibilização, né? A parte de visualização, entendimento, existem estudos que falam da redução que o BIM traz nas change orders, né? Solicitações de mudança, porque o owner, muitas das vezes, ele é um administrador, ele não é um engenheiro ou arquiteto. Então, ele tem dificuldade, às vezes, de entender o que está projetado ali, né? Então, minha esposa é arquiteta. Eu nunca projetei, tá, gente? Mas minha esposa é arquiteta, eu fico vendo lá a dificuldade que é, às vezes, mostrar duas linhas ali e falar que aquilo ali é uma parede, né? O nosso famoso CAD. Então, a dificuldade que é disso. Então, para o projeto, ele agrega inúmeras coisas, né? Quando a gente está falando de obra, né, a gente tem que pensar em modelos de gestão, né? O BIM para a obra, ele acaba agregando muito nessa área de gestão. Quando falo de gestão, estou falando de planejamento, estamos falando de orçamento, estamos falando também de visualização, né? Porque se você levar aquela passagem de bastão, né? Você falou de perda de informação. Então, quem projeta, na hora que ela passa isso para quem vai construir, é um trabalho, de novo, de pegar, abrir e entender o que está projetado, né? E muitas das vezes o cara tem uma visão diferente de quem projetou, porque ele tem a visão da execução, né? Então, poxa, aí às vezes você pega lá um modelo que não está cortado de acordo com como ele vai executar e aí você não consegue conectar com o planejamento, né? Mas, enfim, em falando de benefícios, né, que eu acho que é o foco, é justamente nisso, facilitar. Eu sempre tento pensar BIM como um aumento de produtividade. Então, tudo que você faz hoje, no método tradicional, eu não comparo BIM com CAD, porque é mais amplo, né? CAD é uma ferramenta de desenho, BIM é para tudo. Né? Eu sempre tento pensar nisso, né? Em como que o BIM pode ajudar o planejador a ser mais rápido, mais assertivo no que ele faz também, né? O orçamentista, os suprimentos, por que não? Né? Hoje a gente está vendo muito o BIM para obra, a gente fala de planejamento e orçamento, mas e o BIM para suprimentos e o BIM para qualidade? Se a gente for pensar, poxa, a partir do momento que eu consigo ter um modelo 3D com informações integradas e eu consigo extrair um quantitativo, todo mundo da cadeia se beneficia claro. dos quantitativos Sim, automatizados. Todo mundo. Né? Os suprimentos usa quantitativos, né? Qualidade, eventualmente, pode ter ali índices atrelados a isso, né? Quanto por cento de não conformidades que eu estou tendo, não sei, tem várias, são infinitos. Muito vasto. E uma coisa que a gente esquece muito também, né? Arquitetos e engenheiros, a gente acaba pensando muito na primeira etapa do ciclo, na primeira e na segunda etapa, né? Que é projeto e obra, mas esquece da manutenção e operação. E se a gente for olhar nos dados, né, de 80% a 70% dos custos estão na gestão e operação. Só que as decisões que você toma lá, né, na etapa de projeto e de obra vão influenciar nesse ciclo de vida todo, que a construção vai ficar ali. Então o BIM existe para isso também. E é um próximo passo para o pós-obra. E é um próximo passo que o mercado, é uma oportunidade que eu vejo também, que já dando a dica aí para a turma. É, isso aí. Essa é uma área que ainda tem pouco. Ainda a gente vê já o BIM caminhando para a obra. Pouca gente fazendo, né? Muito pouca gente fazendo. E tem um benefício enorme, porque imagina você como um gerente de uma planta industrial, você conseguir ver o seu modelo e gerenciar todo ele dentro de um modelo 3D. Eu lembro nessa época dos galpões, a gente entregava o as-built, porque a gente gerenciava projeto e obra. E aí, na hora de entregar o as-built para quem ia operar, o cara ficava lá, a gente ficava dentro do local, né? Então a gente tinha contato direto.
Mas eu lembro, era um monte de caixa, e CD, pasta, e né? uma pasta, aquele tanto de projeto que você passava pro cara e eu ficava olhando aquilo, meu Deus do céu. Ele não vai olhar isso. Ele não vai olhar nunca. Vai se perder. Exatamente. Aí ele vai ficar te ligando toda hora. Cadê a informação da especificação da bomba? Aí você já tá em outra obra. Então, assim, essa é uma oportunidade que existe, que eu acho que tem muito campo ainda para crescer. Só para contextualizar, né? Para assim, a gente, né? Todo mundo do meio tá a BIM, né? Mas o que é o BIM? Né? Building Information Modeling, né? A construção com a informação modelada, né? É o projeto 3D, né? Que a gente vê hoje no nosso dia a dia aqui, que tem muita gente desenvolvendo a maquete 3D, né? A maquete eletrônica, que é vamos colocar o tridimensional da obra, né? A montagem ali, aquele galpão, por exemplo, tridimensional, que você consegue ver de ambos os lados, mexer e tal. Isso a gente vê que realmente tem muita gente fazendo, né? Já tem muitos clientes com essa demanda e querendo o 3D, né? E na sua visão, Lucas, a gente, né, tem a maquete, a gente enxerga que a obra não usufrui muito, agrega muito valor na obra, no chão da obra para quem está produzindo. Na sua visão, o que é preciso, né? Qual que é essa mudança que você enxerga que é necessária para a gente ter realmente o BIM na obra? Sim. Tem uma questão que é a falta de informação, né? Que eu acho que às vezes falta, e não é por culpa do projetista, não é porque o projetista não é sacana e não quer ajudar quem vai construir. Não quer entregar, né? É porque ele foi contratado para projetar e ele está pensando em gerar documentação, ele está pensando que são as pranchas que são geradas através do modelo, ele está pensando em compatibilizar e ele está pensando em ter a obra dentro do custo ali, mais ou menos essa a ideia, né? E gerar a prancha para passar para alguém entregar que vai construir. Então, ele não vai se preocupar. Aí a gente traz exemplos, né? Então, por exemplo, uma laje. Vamos pegar um exemplo de uma laje. Se você projeta uma laje, ela pode estar sendo projetada como um único elemento dentro do modelo BIM. Mas na hora que você vai construir, você tem que separar. Às vezes você vai fazer uma etapa da concretagem. No industrial é muito comum isso, né? Você faz as pizzas, né? Ali, né? Você tem que fazer uma face. E o projetista não dividiu o elemento. E aí, dependendo do software BIM que você vai utilizar para planejar ou para orçar, você não consegue separar os quantitativos, né? De acordo com cada uma dessas fatias ou cada uma dessas pedaços da laje, né? E aí você começa a ter um problema de realmente conseguir executar um 4D, executar um 5D, né? Então passa um pouco por isso, né? De ter os elementos quebrados, né? De acordo com a lógica de construção. É realmente ter um modelo pensado para construção. É basicamente, eu acho que esse que é o gap, né? Onde a gente consegue entrar, né? Tentando ajudar as empresas nisso, né? Exatamente o I, né? Do BIM, né? O I. A informação, né? O que é necessário dentro daquele modelo, daquele elemento lá, da coluna. Qual a informação necessária que vai agregar valor lá na obra? Codificação. Esqueci de falar de codificação, que é uma coisa... Dentro do industrial está muito... a WP, a PHD já trabalha bastante com isso. Exatamente os códigos. Então, como é que são... No final das contas, para o BIM, o AWP ele é um sistema de classificação. Né? A gente vai falar de Omniclass, né? Aqueles sistemas de classificação padrão. Na hora que a gente vai traduzir isso para o BIM, é o AWP, né? Então, muitas das vezes, o modelo para projeto não vem com o código AWP. Ou, às vezes, mas não vem quebrado de acordo com as CWPs ou a IWP, que são os pacotes de instalação e construção. E aí você não consegue, você tem lá uma coisa macro e você precisa quebrar. E aí você começa a ter problemas, porque muitas das vezes o cliente te entrega um IFC, por exemplo, que é um arquivo que teoricamente não deveria ser editável, né? Mas, enfim. E ele é muito difícil de editar, então você não consegue pegar aquilo ali e quebrar, por exemplo, codificar corretamente. Você até consegue, tem lá Blender, Blender BIM, que você consegue abrir lá e mexer, mas é muito difícil, não é para ser assim, né? O IFC, teoricamente, não foi pensado para ser um de registro, né? E aí ele não entrega o modelo nativo, né? E aí tem esses problemas, né? Muitas das vezes o construtor ele tem que remodelar. Ele pega um projeto que já foi todo feito em BIM e aí ele tem que remodelar. Exatamente. Esse é o nosso dia a dia. Por exemplo, tem um case também onde a gente teve que modelar as formas.
E aí eu não tô falando que tem que modelar a forma não, tá, gente? Porque tem essa questão do overmodeling também, que tem que tomar cuidado, porque às vezes, na hora que você começa a mostrar BIM, o cara quer modelar a chuva aí pra mim, que eu quero ver a chuva. Aí fica inviável. Fica inviável. Mas assim, teve casos da gente ter, por necessidade de ter que extrair quantitativos de formas usando um software específico, através de BI e tudo mais, a gente acabou tendo que modelar a forma. E você acha nunca que o projetista vai modelar. Se você pedir para ele lá, ele vai te cobrar um aditivo enorme para conseguir. E com razão, exatamente. Ele não foi contratado para aquilo ali. E aí também falta de alinhamento, às vezes, né? Acontece muito. O cliente cria uma expectativa do BIM, que o BIM vai servir para tudo ali, e aí ele não alinha lá no início, antes da contratação do projetista, porque ele, na hora que você passa um requisito para ele, ó, eu quero fazer isso com o modelo, ele vai pensar quanto de esforço ele vai gastar, quanto que vai custar o projeto, né? E aí começam os problemas de começar no meio do projeto a exigir coisa que não deveria ser. Exatamente. Ô Lucas, legal demais. A gente vê que, de todos os benefícios que você trouxe, né, o cerne de tudo é a comunicação. Como que o BIM consegue facilitar a comunicação, desde a engenharia até depois na operação, né? Boa. Para quem não tem muito dessa familiaridade, né? Você consegue mostrar para a gente? Eu falo muito para o planejador. Sim. Como que para o planejador um modelo com informação consegue otimizar o trabalho dele? Eu acho assim fenomenal que a gente pode usar o BIM. Acho que fica. Desculpa, com o quê? Eu perdi. Como que o planejador consegue usar essa informação do BIM de maneira rápida para gerar informação para a obra, sabe? Tá, beleza, cara. Vamos tentar mostrar alguns usos aqui, né? Legal demais. Aqui, por exemplo, você falou de comunicação, né, gente? Isso aqui é uma plataforma, muita gente conhece aí, né? O Autodesk Construction Cloud. Você tá coloca projetando na tela aí? Só pedir o Matheus aí, o Sidney, para... Você colocou na tela? Beleza. Valeu, Matheusão. Então, aqui nós estamos falando de ambiente comum de dados, né? Que é um conjunto de soluções, né? Para a gente facilitar a comunicação, igual você falou. Então, aqui, por exemplo, aqui é um case de predial, né? Mas o conceito é sempre o mesmo. Onde você consegue, para além da gestão de documentos, né? Gestão de... que é os GEDs, se a gente for olhar os GEDs lá atrás, eles já se propõem a solucionar isso, mas vai além. A ideia aqui é gerenciar informação. Né? Então, olha só como é que facilita a comunicação. E aqui nós estamos falando de um ambiente de projeto. O projetista, todos os projetistas têm acesso, eles conseguem se comunicar entre disciplinas. Legal. Mas você consegue, por exemplo, colocar o planejador aqui. Você consegue colocar quem está executando a obra. Então, existe uma ideia, existe um negócio que chama curva de McLean, que é a ideia de você trazer o esforço do projeto para as etapas mais iniciais. São as mais baratas, né? De Exatamente. fazer mudança. Que é onde, por exemplo, um estudo de construtibilidade, ele agrega muito valor, Exato. que é o que a PhD já faz, né? É isso aí. Então, você conseguir ter a visão de quem planeja e quem executa na etapa de design. Então, olha como é que a comunicação ela é facilitada. E existem plataformas, né? Aqui eu estou mostrando uma plataforma, mas existe um processo por trás. E o processo é o quê? Você começar a integrar mais. Acho que a gente deu uma afastada, né? A gente acabou começando a trabalhar em silos separados, acho que até por causa da internet um pouco, né? Da própria tecnologia. Mas a gente tem que voltar a pensar o projeto juntos. Se a gente for olhar lá na prancheta, quando os caras estavam pensando, muitas das vezes o cara que projetava era o cara que executava. Então ele tinha a visão holística de olha, às vezes eu projeto isso aqui, mas a execução não vai funcionar. Então, você ter essa conexão de novo. E aí não é que a ferramenta resolve, né, 100%. Tem que ter um processo, as pessoas têm que ser engajadas. Mas o método é mais ou menos isso. Você ter as coisas integradas, a informação integrada, né? Então, imagina que durante o design existem plataformas também. Aqui eu não tenho vídeo para mostrar, mas existem plataformas que, à medida que o design vai atualizando, já dentro da estrutura da EAP, do orçamento, você consegue ver a atualização. O avanço, né? Qual é o avanço? Isso. Então, qualquer decisão de design, qual que é o impacto disso no custo? Para o planejador, no prazo. Se você vincula o quantitativo ali dentro com de os índices. Exatamente. Com os índices, com prazos. Aqui tem um videozinho de Vico Office. Vico Office é um software pouco usado também, mas onde a gente consegue mostrar isso aqui, ó. Se eu estiver estendendo muito, vocês vão me cortando. Isso aí é Takeoff? Aqui o Vico Office ele é um dos softwares que faz toda a integração de 4D com 5D, né? Eu acho que é um dos poucos do mercado que fazem isso de forma eficiente. Aqui, por exemplo, olha, eu estou fazendo um takeoff,
Então eu consigo seccionar os meus elementos do modelo de acordo com como eu quiser. Então eu vou construindo a minha lógica da minha EAP lá dentro. Então aqui, por exemplo, seccionando por pavimento ou por setor. Aqui ele está construindo a lógica de levantamento de quantitativos. Então eu estou pegando lá, levanta para mim face inferior mais faces laterais das vigas para extrair o metro quadrado de forma. Então olha só, eu não preciso necessariamente modelar a forma, eu já consigo extrair o quantitativo. E a grande vantagem, né? O quantitativo ele sai do modelo. Se a regra está customizada, se eu faço qualquer mudança no modelo, atualizo aqui, ele muda automaticamente. Aqui ele já começa a vincular com composições de preço unitário, com CPUs, vai até nível de insumo, então eu consigo cadastrar tudo isso. Então fica o custo atrelado também. Então, ó, mudei o design, qual que é o impacto disso, né? Então, gente, isso aqui eu estou mostrando ferramenta, né? Mas tudo tem esse processo, claro, né? Não é simples chegar nisso, né? É bom falar para o pessoal, porque a gente às vezes tem que gerenciar a expectativa, né? Então, o modelo tem que estar preparado para isso, e é isso que a gente justamente está falando. O modelo tem que estar preparado, porque não adianta depois contratar um modelo de projeto e tentar fazer isso aqui que você não vai conseguir. Isso até falando aí, né, um pouco do planejamento 4D, que é a construção virtual, né? É o 3D que a gente falou, projeto, 4D, que é aí já entra o tempo, né? Que é o quarto D aí, né? Que é o tempo. Exatamente. Aqui é o 5D, que é aí custo, orçamento, isso, né? Aí. E para mim, na minha visão, né, como pessoa física, isso aqui é uma das maiores vantagens do BIM, que é o take-off automatizado. Sem dúvida. Quem é de obra e de planejamento, né? Quantas horas a gente gasta para fazer um take-off numa obra de um 2D? É assim, eu lembro que aí time de planejamento, gente do céu, cadê o take-off? E cadê a disciplina elétrica? E aí era assim, meses para sair um take-off, cara. Então, imagina que, pô, isso é que a gente tem que trazer para o mercado e realmente trazer como, pô, isso é a regra do jogo. Eu mudei um projeto lá, alguma coisa na engenharia, take-off. Olha que legal isso aqui que ele está mostrando na tela. Olha, na hora que ele puxa uma atividade, aí nós estamos mostrando um tempo-caminho, né? Um programa de linha de balanço, que ele está integrado com o Gantt, que está integrado com o modelo e por aí vai. Então, olha a decisão do planejador aí. Ele puxou uma atividade, eu não quero que ela termine aqui, eu quero que ela termine aqui, antecipar. Ele me mostra, porque ele já está puxando todas as informações lá das composições de custo e da produtividade. Então ele me dá a opção, você quer aumentar a equipe ou você quer aumentar a produtividade? Aí você fala, quero aumentar a equipe. Ele te dá a resposta. Então você, ao invés de 10 pessoas, você tem que ter 15. Então olha só a tomada de decisão facilitada. A mesma coisa que eu tinha para projeto, eu tenho também para o planejamento, eu tenho para o orçamento. Isso que você falou é muito importante, Pedro, porque o take-off, né, ele alimenta toda a cadeia, ele alimenta todo o resto. É a base do projeto. Tudo é pensar. O planejamento, né? O certo deveria ser pegar a produtividade, né, o quantitativo total e dividir pela produtividade e botar isso numa ordem. Isso é um cronograma, né? Enfim, a gente sabe que às vezes não é o que acontece na maioria das vezes, né? Porque às vezes você não tem o tempo necessário para fazer esse levantamento, para conseguir fazer o melhor direcionamento da obra. Então, pensando no BIM na obra, isso aqui, gente, para mim é o maior impacto. É um grande impacto, né? E aí a gente está trabalhando muito para que a gente tenha, além da maquete, né? Tem a informação, porque aí você tem que ter a unidade, quantitativo, tem que ter regra do jogo. Pô, o que vai ser? Como é que eu vou calcular o metro quadrado? Né, da área plana, não sei, né? Aí tem cada um, tem que ser uma regra, né? Esse é o maior desafio do software 5D normalmente, é configurar a forma de extração de quantitativo. Às vezes você ele vai calcular, né? Como que ele vai calcular? Porque muitas das vezes principalmente área. Aqui, ó, esse é um exemplo que eu tava falando que a gente teve que modelar, né? Aí, junto à equipe lá do nosso cliente, né? Uma equipe extremamente competente. Justamente a gente teve que modelar, mas assim, né? Por quê? Porque o software que a gente utilizava aqui na época, para modelar, ele não extraía os quantitativos a área corretamente de elementos complexos, assim, né? Então tinha que construir uma fórmula de cálculo e aí tinha que, às vezes, modelar um elemento que não precisaria, né? Não tinha no modelo de projeto para conseguir gerar um take-off. Então olha o nível de preparação. Mas na hora que você está com isso configurado, aí a coisa sai, né? E aí você consegue cases como esse aqui, por exemplo. Olha, esse aqui também em parceria com o cliente lá. Então, onde a gente criou, por exemplo, a medição sendo feita vinculada, né, aos quantitativos e ao modelo. Então, você consegue ter um plugin. Então, você pede lá, eu quero ver tudo do mineroduto que foi medido de concreto FCK 30 MPa no BM14. Então, o cara consegue ver ali. Então, isso
era levado para o cliente final para aprovar a medição. Então, olha, pronto, né? Olha então, a otimização das informações, né? conseguiu otimizar o tempo até que o cara aprovava. Então, isso é fluxo de caixa, isso reflete no bolso da empresa lá no final. Então, tudo, voltando àquilo que a gente estava falando, tudo na minha visão do BIM tem que retornar em grana no final do dia, né? Tem que dar um resultado, né? Mas também facilitar a vida das pessoas, né? Ter as coisas mais fluidas. Também. Mas no final das contas, todo mundo que vai investir em BIM está pensando nisso. Então, é aí que é difícil medir às vezes, né, qual que é o resultado que isso traz, mas é aí que o BIM tem que entrar. Facilitar a tomada de decisão para tomar decisões mais assertivas e aumentar a produtividade. E aí também tem que gerenciar a expectativa. Às vezes tem gente que acha que vai aumentar do nada, né? E vai aumentar muito a produtividade desde o início. Não, tem que ter um tempo de maturação, sim. Existe um tempo para você treinar a sua equipe, né? Até que isso gere resultado, né? Existem atividades que vão ser mais lentas do que eram anteriormente, mas é uma preparação... Isso, vai demorar um pouco mais, mas lá na frente você vai ganhar. Então tem que ter essa visão, né? E eu acho que esse é até um desafio que o mercado, as pessoas às vezes não entendem isso, sabe? O pessoal vê o BIM como um custo a mais, né? E não é isso, né? Realmente é um investimento. Porque onde que você... E aí essa que é a nossa, né? Onde a gente está trabalhando, para ter um retorno lá na obra. Exato. Eu fiz um projeto, de repente vai demorar um pouco mais mesmo, mas, pô, vai ter um take-off automatizado, vai ter um quantitativo real. Eu vou conseguir contratar com uma planilha de quantidades que é realmente a real daquele projeto. Exatamente. E aí, pô, eu contrato melhor, quem vai fazer a obra tem informação real na mão, tem a informação que ele precisa fazer a obra, e aí, pô, faz a obra melhor, faz mais produtivo. Eu digo mais, até pensando no custo indireto de um projeto, né? Hoje a gente tem um time de planejamento mais medição que às vezes somam 8, 10, 11 pessoas, né? Pensando no fluxo como um todo, se a gente começar a colocar essa codificação desde a etapa de elaboração do projeto, já dividir da maneira com que vai ser executado, a gente vai ter o take-off automatizado, a gente consegue o avanço, as apresentações que às vezes o pessoal demanda muito tempo, as memórias de medição que você tem que ficar pintando o projeto, o que foi realizado. Gestão à vista, né? Gestão à vista. Fazia muito isso. Né? Cara, você consegue fazer isso com uma densidade, né, de pessoas muito menor. Exatamente. Né, e com uma velocidade e qualidade de informação muito maior. Né, cara? Tem que usar criatividade, né, também, né, gente? Assim, essa visão aqui tem... o que é o BIM para, por exemplo... Nós temos ciclo de vida todo da construção. A gente falou aqui de operação e manutenção, projeto, né, planejamento, orçamento, coisas que estão no dia a dia. Mas o que é o BIM para, por exemplo, qualidade? Aí, vou mostrar um exemplo bem rápido aqui, mas eu poderia ter, por exemplo, um BI que me mostrasse os testes lá, né, de fichas de verificação de serviço, tudo que está tendo não conformidade apontados no modelo. Isso aqui é um sistema que a gente desenvolveu, a gente fez uma programação, né, aí que foi código mesmo, para não ter que modelar bolotinha por bolotinha, mas cada bolinha rosa dessa, né, ela representa um ensaio de compactação e umidade que foi feito dentro da barragem. E aí a gente tinha lá uma planilha de Excel, XYZ, e aí a gente jogou no algoritmo, o algoritmo plotou uma bolinha. E aí qual que é a ideia? Para cada teste desse, né, eu tinha ali, ele é de ajusante, ele é de montante, ele tem compactação tanto, ele deu tanto. Então eu começo a ter informação, e aí aqui é onde o BIM começa a se conversar com o BI, né, para tomada de decisão. Né? Então eu começo a conseguir olhar tudo que não passou na compactação X, e aí ele começa a ver a mancha. Opa, então estou tendo um problema nesse lado da barragem. Então olha a tomada de decisão facilitada, fácil, né? Baseada em dados. Segurança, exatamente. Então uma ficha de verificação de serviço, né? Todos os critérios que tem lá, não conformidade, porquê. Isso tudo pode estar dentro de um BI junto com o modelo BIM. Sem dúvida. Porque o modelo BIM é informação, então, e o BI é como você mostra essa informação, né? Tô simplificando aqui. Mesmo. Mas é como você vai contar a história e tomar decisão em cima disso, né? Então, o BIM se acopla no BI e eu acho que é uma solução bem diferenciada aí que dá para ser trabalhada, né? De você realmente ter decisão orientada a dados. Né? Legal que você está ampliando a nossa visão, né? A gente estava trazendo muito para medição, planejamento, isso pode beneficiar segurança do trabalho, qualidade, qualquer logística, suprimentos. Total. Então, realmente, de fato, é uma gama muito grande para a gente atuar. E é um pouco parecido, né? Eu acho que bem próximo do viés que a gente tem trabalhado da construtibilidade. Né? De pensar, isso tem que ser pensado lá na engenharia, né? Lá no conceito. Pô, vou fazer o BIM
com essas informações, né? Cara, o que eu quero? Eu quero um 4D, beleza. Então, o que eu preciso? Isso. Ah, eu quero um 5D. Então, o que eu preciso? Isso. Ah, não, eu quero a operação. Então, pô, olha né, a necessidade de se estudar, de se alinhar isso lá na engenharia. Né? Tem que estar alinhado o que você quer do BIM, né? Muita gente erra nisso. Eu já dei consultoria para empresas de projeto que eles erraram Aí estava tendo problema de software, cara. Tava tendo problema de software porque o software não aguentava. Aí a gente foi entrar, aí você via aqueles modelos robustos, o cara modelando parafuso. Eu falei, por que você está fazendo isso? Por que vocês estão modelando parafuso? Ah, porque o cliente começou a pedir. Mas você vendeu isso? Você né, alinhou a questão? Tá no seu custo? Tá né? no seu custo? Ele, não. Então, seu problema é lá no comercial. Seu problema não é o software. O software não tem... O computador não tem que aguentar esse tanto de coisa que você tá colocando no modelo mesmo, não. Então, é isso. É alinhar lá no início, né? E muitas das vezes o problema é porque o dono, né? O owner, o cliente final, não tem essa visão ainda. Agora que eles estão começando a fazer essa migração. Então, acho que a gente está vendo esse movimento acontecer no mercado, acho que tende a melhorar muito nos próximos anos, mas a gente ainda vai ter muito gap. Tem muito chão, né? Vai Para ter. quem tem, às vezes alguém me pergunta assim, alguém que está entrando no mercado, fala, se for me direcionar, o que eu faço? Eu falei, cara, vai pro BIM. Porque é um mercado assim muito amplo, tem que é novo. E ele abre portas para outras coisas também, né? Eu não comentei, mas eu sou sócio de uma outra empresa que trabalha com design generativo, chamado Generativo. E o que é o design generativo? Basicamente, você produzir o design através de algoritmo. Então, mesmo no BIM, você ainda tem que, igual eu falei, ele tem que desenhar. Se eu tivesse que modelar essa barragem ou esses pontinhos, eu tenho que modelar pontinho por pontinho. É igual programação. Programação, né? Exato. É bem C++ lá. C++, é uma linguagem que a gente utiliza lá. É justamente nessa pegada, né? Então, mas eu preciso do modelo BIM para conseguir fazer isso. Então, ter um algoritmo que a gente apresentou a nossa solução que a gente desenvolveu num seminário em São Paulo de inteligência artificial. E aí eles estavam apresentando lá um sistema que faz já todo o layout de escritórios corporativos, já faz usando inteligência artificial. Então ele pensa com a capacidade de um computador de iterar as diversas variáveis ali, fazer um monte de simulação e dar o melhor resultado analisado com base naquilo ali. Isso é o design generativo, né? Então o BIM ele abre a oportunidade para isso, né? Manufatura aditiva, então você imprimir uma viga. Então é uma coisa que é perfeitamente possível. Você pega o modelo BIM, coloca dentro de uma máquina. Desculpa simplificar aqui, tá, gente? Quem mexe com isso aí, mas o conceito é esse, né? Você usar as informações do modelo BIM e ele abre esse campo enorme para N possibilidades, né? Então, legal demais. Ô, Lucas, tem um case aí muito legal de um projeto que a gente fez em conjunto recentemente, né? Que é quando você atrela os quantitativos, você já consegue saber a curva de quantidade. Então, você já consegue entender naquelas áreas ali, acho que está até um pouquinho para trás ali. Aquela construtibilidade ali, né? Quer ver, ó? Não, acho que é... Deixa eu ver se... É isso aí. Esse. Legal. Olha que interessante. Aqui tem as áreas, né? Aí tem um GIFzinho. Aí. Tem as áreas, a gente conseguiu dividir as CWA, as CWPs, que o pessoal já está acostumado, né, nas áreas da EAP, nos pacotes. E quando você seleciona, você consegue saber no tempo o que você tem que fazer de fato e quanto que aquilo vai impactar em quantidade por mês de trabalho, né? Então já novamente, o planejamento trabalhando com o BIM e o BIM trabalhando com o BI para a gente gerir as informações do projeto. Exatamente. Elevando o nível de gestão, né? Porque aí fica fácil de enxergar, né? Simular. Porque ele é interativo, né? Assim, acho que a grande sacada do BI é isso, né? O cara que está lá operando, o BI foi construído para ele, para a forma como ele pensa, para a forma como ele toma a decisão. O José Vargas, que trabalha com a gente, ele sempre fala disso. O BI ele tem que construir uma história, ele tem que contar uma história. Então aqui as possibilidades são infinitas, né? O que você quer ver através do modelo BIM e do BI? Quais são as informações? Aqui, ó, planilha de Excel, às vezes, que você vincula. Você não precisa ter tudo no modelo. Você tendo uma chave única, como a gente falou, a WP, você consegue vincular bancos de dados diversos, né? Aí eu acho que outra grande sacada do BI, né? Você combinar vários bancos de dados e ter ali esse resultado e a tomada de decisão baseada nos dados, né? Então eu acho que isso vale para tudo. De novo, qual que é o BIM mais BI para suprimentos? Qual que é o BIM mais BI para segurança? A gente está falando não só de grana, mas de vidas humanas, né? Então, como é que eu posso usar um BIM mais um BI aqui para tomar uma decisão
de diminuir riscos de acidentes na minha obra, por exemplo, né? Os BIM 8Ds, 9Ds que eles estão falando. Já estão falando do 10D aí, né? 8, 9D, né? Eu não gosto muito dessa abordagem. 4 e 5D. Mal estão conseguindo 4 e 5, né? Você está enxergando isso? Já vê isso, Lucas? O BIM que você conheceu em 2010, sem dúvida, hoje em 2024 já é muito diferente. Mas o quão maduro o mercado está, como que você está enxergando isso? Em quanto tempo você enxerga que o BIM vai estar de fato difundido, que as pessoas que estão assistindo a gente vão ter modelos BIM de fato nas obras? Cara, é engraçado como é que isso tá. A minha visão muda todo ano, assim. Mas a sensação que eu sempre tenho é que tá muito desnivelado. Tem gente que nunca nem ouviu falar de BIM, tem poucos hoje, mas eu acho que algumas pessoas ainda não ouviram falar de BIM. Uns que sabem mais ou menos, uns que já testaram alguma coisa, e outros que já operam há muito tempo, já trabalham com BIM, já conhecem de tudo. Então, hoje o mercado está muito desnivelado, eu acho, sabe? E aí eu acho que essa parte de capacitação é muito importante, né? O trabalho que a CEBIM fez lá atrás, de fazer eventos, né? A gente fez grandes eventos. O Lucas era o presidente, né, da CEBIM na época, né, Lucas? E realmente foi muito relevante, muitos eventos. Então, eu acho que esse trabalho a gente ainda não está talvez mais na evangelização do BIM, que eu brinco que a gente fazia a evangelização do BIM. A gente batia de porta em porta. Você quer ouvir a palavra do BIM? É, isso aí. Era quase isso que a gente fazia, né? Hoje a gente já tá quase vencendo, mas ainda estamos na etapa de entender o que é, para que serve, né? Os ganhos, né? Realmente, os ganhos eu acho que lá atrás já foi solucionado. A questão é realmente como fazer. Né, o porquê lá atrás acho que a gente resolveu. Agora o como, né, a gente está resolvendo isso. Para projeto, como eu falei, acho que já está um pouco mais avançado. Predial também já está um pouco mais avançado, mas essa parte da obra ainda é o passo que a gente está dando, eu acho, nesse momento. Então você tem de tudo, cara. Você tem gente que está... Empresas, não só pessoas, mas empresas que estão fazendo em altíssimo nível e empresas que estão começando. Então está muito desnivelado o mercado. E um recado aí é quem não ainda se atentou, né? Que para isso, quem é da engenharia, quem é da gestão, os consultores montadores aí, né? As empresas projetistas, né? Que se preparem, né? Busquem conhecimento. Busquem, porque realmente, além de agregar, o mercado, né, é um caminho sem volta. Né? A nossa visão, cada vez mais o mercado está exigindo, né? Os clientes finais estão exigindo, principalmente na indústria. E tem um decreto aí, né? 2028, que os órgãos públicos também, né, vão passar a exigir. Então, sim, temos que estar preparado para isso, né? Nós já estamos sentindo isso, né? Já estamos. E um dos motivos que nós estamos juntos aí, né? Porque a gente estava ali, quantas vezes, né, Pedro? Nossa, várias. Chegava para a gente um modelo para fazer um 4D. Agora é BIM, né? A gente falava, nossa, agora é BIM. Agora vai vir. Aí chegava, não estava modelado direito, não tinha informação, a gente tinha que fazer um trabalho enorme de modelagem, que nem era o nosso escopo, para a gente conseguir fazer um 4D, um vídeo 3D de simulação executiva. Sim. E realmente, assim, e aí a gente sofrendo, só estava falando, não, peraí, gente, vamos fazer um negócio diferente aqui. Vamos vender isso para o mercado, vamos trazer uma solução nova para o mercado, né? E aí trouxemos. E do nosso lado também, né? Assim, a gente implanta BIM tem 9 anos, né? Mas a dificuldade de provar o valor do BIM, isso você só consegue provar o valor do BIM com governança, com dados, provando mesmo no final do dia quanto que o cara está economizando com aquilo ali. Né? Então é muito difícil, se você não tiver dados, você provar isso ali, né? Esse valor do BIM. Eu acho que essa é uma grande dificuldade que o mercado teve e eu acho que foi um dos motivos que atrasou um pouco. Né? Porque o cara, aquele negócio, não vai por amor, vai pela dor. Né? O cara espera muitas das vezes, né? Esperou ali para fazer esse movimento e agora está fazendo porque o cliente está obrigando ele e não tem para onde mais ele correr. Mas se ele for pensar, mesmo tendo a pressão, e é isso que a gente sempre tenta trazer nas nossas consultorias, é mostrar para ele que ele pode ter retorno, ele tem que ter retorno sobre o investimento. Existem umas análises de mercado, pesquisas de mercado que são feitas pela uma revista que chama Smart Market, da McGraw-Hill, esqueci o nome, depois eu posso passar. Mas que tem lá os gráficos, mostram que 25% só reportam retorno negativo sobre o investimento. O resto tudo é retorno extremamente positivo, retorno alto com investimento no BIM.
E na minha visão, os 25% é porque não conseguiram ainda maturar o BIM, porque ainda está num estágio de Tá aprendendo ainda. Tá aprendendo. Na hora que esse negócio, né, tiver implantado mesmo dentro da empresa, ele vai sim ou sim dar resultado para ela, se for bem feito também. E não dá para culpar o BIM quando você faz ele meia boca também. E infelizmente isso eu acho que acontece, né? Como tá todo mundo aprendendo, né? Às vezes vai sair alguma coisa que não é legal e aí, pô, aí não funcionou, né? E começa, como um todo, exatamente, começa a entrar em descrédito. Que é normal, assim, tá todo mundo aprendendo, mas hoje a gente já acho que, né, o mercado deu uma nivelada aí, já entendeu que é necessário e, né, agrega, né? Então acho que nós estamos num momento agora eu acho que a gente consegue realmente ter demandas de BIM, né, e usufruir na parte de gestão. Sim. Vejo que, assim, na minha visão, o mercado deu uma amadurecida nesse ponto, né? Ô, Lucas, estamos chegando no final, né? Temos realmente muita coisa, né, relevante aí, muita informação importante aí para quem nos segue, né? Agradecer vocês aí que estão, né, seguindo o nosso podcast. Bate o sininho aí, siga, né? A gente colocou esse ano os episódios nossos vão ser muito técnicos, né? Trazendo realmente uma pegada muito técnica, né? E hoje a gente tentou trazer aí realmente uma relevância do que o BIM pode agregar, para você deixar para o nosso pessoal, né? Pô, quem está entrando no mercado, para quem está nesse movimento de BIM. Onde procurar, né, Pedro? Onde procurar, o que você pode contribuir para essa turma, você que você é professor, você é BIM, já que tiver de BIM aí, o Lucas está envolvido. Cara, eu acho que assim, principalmente conhecimento, né? No final das contas, sempre busquem conhecimento, aquela frase, né? Porque, igual eu vejo, né? Lá atrás, né? Eu tinha dificuldade de achar informação na internet, né? Hoje você tem uma gama de materiais, você tem as pós-graduações. Hoje, muitas pós-graduações já estouraram no Brasil aí, né? Como BIM Manager. Então, eu acho que hoje ainda, em termos de formação, é um dos principais, porque a academia ainda... algumas academias já, falando de graduação, né, já migraram, outras ainda não. Então, eu, por exemplo, na minha faculdade, eu formei em 2012, eu não ouvi falar sobre BIM. Eu também não. Pois é, nunca ouvi falar. Eu formei muito mais tarde. Não ouvi falar nada. Né? E hoje eu ouço relatos de pessoas que também, algumas, óbvio, tem faculdade que já tem ali, mas pessoas que nunca ouviram falar de BIM em 2024, né, dentro da faculdade. Numa faculdade, né? Então, assim... eu acho que buscar o conhecimento é essencial. Networking, eu acho que é um negócio muito importante. Pensando, poxa, né? Quando que a gente ia imaginar que íamos juntar as empresas lá atrás, né? Então, acho que esses contatos, né? Igual fiz mapeamento um projeto louco lá, né? Tal do BIM Map, mas que me trouxe muito contato. Então, você acaba aprendendo muito com isso também. Não é só... abrir portas, né? Mas é conhecer pessoas, né? Ter conhecimento, desculpa. Ter o conhecimento, porque você vai absorvendo. Cada um te ensina um pouquinho ali, né? Seria injusto se eu fosse citar nomes, mas a quantidade de professores que eu tive ao longo dessa jornada, através desse networking, eu acho que foi um negócio... não tem preço, assim. Todo o valor que eu investi lá atrás valeu cada centavo. Então... eu acho que é isso, buscar conhecimento. Existem as associações também, né? A CEBIM, como a gente falou. Hoje eu ainda estou na diretoria, mas estou um pouco mais afastado, né? no outro cargo. Mas tem lá a Carla, Ronaldo, o Rafael, que veio aqui, né? Eu assisti o podcast dele. O Rafael é um cara que abre diversas portas aí, né? Então, eu acho que as associações também são importantes. Eventos, tem muito evento aí, né, acontecendo. Né? A CEBIM, a Câmara BIM, faz o CEBIM, o SEBIM, Seminário BIM, todo ano. Né? São grandes eventos que tem lá muito conteúdo bacana. Internet, né, gente? Óbvio que tem muita coisa lá também. Tem que dar aquela boa e velha filtrada no que tem. Mas eu acho que são alguns caminhos possíveis, assim, e se tiver, né, oportunidade, fazer uma pós, né, fazer... alguma capacitação mais aprofundada, que também foi uma coisa que me abriu diversas portas também. Quando eu falava, né, sou pós-graduado em BIM e tal, eu acho que isso facilita também a dar peso, né, e garantir que você tem o conhecimento ali. Garantia não, mas é um indicativo, né? Prazer, né?
Então, acho que é isso. Acho que eu diria para conhecimento. Correr atrás de conhecimento e começar o quanto antes, né? Se você não começou com BIM, o mais rápido possível, porque o mercado passa em cima, né? Então, exatamente. Hoje já não é mais um diferencial. Exato. Eu acho que hoje é isso. É norma do jogo. Virou regra, né? É regra do jogo. Lógico que tem alguns mercados que ainda são, né? Mas no geral já não é mais aquela coisa, aquela... né, oceano azul que a gente encontrou lá atrás. Né? Exatamente. Mas olha, eu achei um ponto que você trouxe muito legal, que normalmente as pessoas tendem a reclamar muito, né, do trabalho, de alguns pontos operacionais que fazem, né? E você usou aquelas dificuldades que você tinha como alavanca para criar um negócio, cara. Então isso também fica de insight, né, para quem está assistindo. Acho que às vezes a gente tem muitas dificuldades no dia a dia, a gente sabe realmente que a gente passa, durante o nosso trabalho, várias horas ali fazendo coisas que a gente fala, pô, não tem condição de fazer um negócio desse, né? Mas se você faz isso e passa por isso, né, pense em como você pode usar aquilo ali para hoje gerar um negócio, gerar uma oportunidade para a empresa, né? Que, pô, foi isso que alavancou sua carreira e fez toda a diferença para você, né? E a demissão, né? Que às vezes na época ela falou, pô, vou sair fora da engenharia, mas olha o que a demissão faz. Quase larguei a engenharia. Hoje eu agradeço quem me demitiu lá. É isso, cara. Mas na época você passa, né? E aí? Eu sirvo mesmo para isso. E aí, muitas vezes eu vejo pessoas no lugar errado. Às vezes a pessoa tem uma expertise, a gente fala muito sobre isso lá né? Botar as pessoas certas no lugar certo na hora certa. Eu acho que é isso que... Então tem que entender. Eu aprendi muito errando, né? Tipo assim, vai lá na obra, executa. Até eu entender que aquilo ali não era o meu perfil, eu apanhei muito, né? Então você vai aprendendo o que você não gosta de fazer para depois descobrir. E você vai afunilando as opções, né? A engenharia, você olha, tem 1 milhão de possibilidades. Eu posso ser projetista, eu posso ser planejador, né? Eu posso mexer com tecnologia, eu posso mexer com programação. E qual desses eu tenho mais perfil, né? Mais aptidão, né? E qual desses eu gosto mais de fazer? Quando realmente eu comecei a trabalhar com BIM, realmente parece que eu renasci dentro da engenharia. Realmente e é muito bom, né? A gente fazer o que agradece, gosta. Né? É isso aí. Eu que agradeço. E o BIM aqui em Minas, né? Com certeza aí a turma que conhece BIM, que estudou, passou aí pelo Lucas, né? Pelo menos sabe quem que é o Lucas. Lucas, obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Obrigado por estar com a gente na parceria aí, para a gente levar o BIM, né, para o mercado, pelo podcast, né? Por realmente trazer esse conteúdo e trazer para quem nos segue aí, né? Tudo isso aí que você trouxe. Eu que agradeço por essa oportunidade, não só daqui do podcast, mas também da parceria, né? E tenho certeza que a gente vai revolucionar o mercado aí nos próximos anos. Tamo junto. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Obrigado aí para quem tá com a gente. Valeu, pessoal. Marca aí o sininho, siga as nossas redes, podcast da PhD Engenharia. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.